O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Anarie! Balancê! Que delícia, gente! Chegou o mês das festas juninas. Tem quadrilha, tem canjica, tem quentão. E tem cachorro roubando comida da mesa quando ninguém tá olhando. Ai, tem demais, tem até gato. Você lembra de uma festa que o Batatinha roubou um espeto de frango inteiro? Amiga, eu lembro dele correndo e a gente atrás. Que dó. E já que é festa pra todo mundo, eu aproveitei pra garantir os mimos dos meus pets com o meu clube Pet Love. Tem ração, petiscos, brinquedos e tudo que eles precisam, sem eu ter que sair de casa. Com o clube, você ganha 15% off em rações, petiscos e itens de higiene. E 25% em medicamentos, acessórios e brinquedos. Vale a pena demais e você pode cancelar quando quiser pelo site, sem nenhum custo. Mas, cara, quem entra não sai, viu? Conheça o Clube Pet Love e aproveita o nosso cupom MODUSOPERANDI60 para garantir 6 meses grátis na contratação. Eu sou a Mabê. E eu sou a Carol Moreira. A história de hoje nos leva para a França, no início de 1922. Um casal tinha uma vida feliz numa fazenda com vários filhos. Mas, do mais completo nada, uma das filhinhas desapareceu sem deixar rastros. Um mês depois, uma menina foi encontrada viva e a família ficou muito feliz. Até que um corpo infantil apareceu, gerando milhares de dúvidas e teorias. Goas-Saludu é um pequeno vilarejo rural lá da França. Fica na comuna de Saint-Rivoire, na região de Brittany. Ô, gente. Puxado. Brittany. Eu falo um pouco de francês, mas é engraçado, né? Ficar falando francês aqui, mas vamos tentar, né? Essa região fica bem no noroeste do país e essa comuna fica situada numa cadeia montanhosa lá, que é Mont d'Arrée, e é caracterizada por uma paisagem selvagem e pouco povoada, com muitas áreas assim de colinas, vegetação, é uma área com um clima bem úmido. No ano de 1922, mais de um século atrás, esse vilarejo era constituído principalmente de pequenas propriedades bem isoladas. E como eram terrenos grandes, era comum que cada família vivesse ali na sua, né, cuidando do seu plantio, das suas coisinhas. Então, assim, o vizinho mais próximo ficava a muitos metros de distância. Então, as pessoas interagiam muito pouco, né, com outras pessoas, assim. Pra vocês terem ideia, essa comuna de Saint-Rivoire tinha uma média de 5.000 habitantes. E esse Goas-le-Doux era só um vilarejo dentro dessa comuna. Então, imagina, né? Se a comuna inteira era 5.000, esse vilarejo era pouquíssimas pessoas. Era esse o estilo de vida da família Picard, que tinha sua própria fazenda no local. A família tinha uma configuração simples. Era o pai, François Picard, a mãe, Marianne Picard, e os 9 filhos. Um número, assim, bem tranquilinho da família. As crianças maiores, elas ajudavam os pais na fazenda, se dividiam ali, tomando conta das mais novas. E os Picard não falavam francês, eles falavam uma outra língua, o bretão. É um idioma comum aos grupos celtas. Esses grupos que foram levados para essa parte da França durante a Idade Média pelos britânicos, já que muitos moravam ali na região de Brittany. Dos 11 membros da família, o pai, o François, era o único que também sabia falar francês. Então a família tinha ali uma vida pacífica, feliz. Das poucas vezes que encontravam os vizinhos, eram simpáticos. Não tinha nada assim muito de negativo para falar da família Picard. Mas a dinâmica familiar mudou completamente em abril de 1922, por conta de uma das filhas mais novas. A Pauline Picard tinha por volta de 2 anos e meio. A gente não sabe a idade exata dela, ela nasceu entre o fim de 19 e o início de 20, mas ela tinha aí uns 2 anos. Ela era super fofinha, era bem bochechuda, branquinha e o cabelo curtinho, liso e castanho. E aí, naquele 6 de abril, era uma quinta-feira,
A Pauline estava brincando pela propriedade com seus irmãos, correndo, né? Aquela coisa que era bem costumeira, né? Porque até as crianças não tinham muito o que fazer, uma fazenda isolada, eles não estudavam, né? Durante a tarde, o François viu algumas das filhas indo no estábulo conferir se estava tudo bem com os cavalos, porque todos os filhos ajudavam ali em pequenas tarefas diárias, né? E os mais novos sempre iam com alguém mais velho. E era esse caso ali, a Pauline e outra das mais pequenininhas estavam acompanhadas de 2 irmãs maiores. O dia passou tranquilamente até que chegou a hora do jantar e a mãe chamou os filhos para a mesa. Foi aí que eles tomaram um susto. Na hora de comer, só 8 dos filhos foram para a mesa. Tava faltando a Pauline. A mãe perguntou, né, onde que estava a irmã e ninguém fazia ideia. E a propriedade deles era muito grande. Os irmãos se agrupavam em trios, quartetos, assim, várias vezes ao longo do dia. Então não tinha, assim, um lugar fixo, sabe? Do tipo, sua irmã sempre fica em tal lugar. Então eles tinham que dar uma procurada geral. Ela simplesmente sumiu, né, em algum momento da tarde e meio que nenhum dos irmãos viu ela mais. E aí os pais ficaram bem preocupados e foram procurar pela fazenda e eles não encontraram nenhum sinal da filha. Eles pediram ajuda dos filhos, né? Todo mundo saiu correndo, desesperado, mas ninguém achou vestígios da irmã. Desesperados, os pais foram chamar a polícia local, mas foram recebidos com uma negativa, porque já estava escurecendo, ia ser difícil de procurar. Os policiais falaram que ia ser perigoso, porque alguém mais podia se perder. E também estava vindo uma forte tempestade, então assim, as nuvens já estavam super carregadas, eles sabiam que ia chover muito, cair raio, trovão, assim. Então não era muito prudente procurar, só que assim, e a menina fica lá Gente, na tempestade? exatamente, por todos esses motivos que eles citaram, é uma criança de... Tipo, 2 anos. não é nem uma criança, gente, é um bebê. É? Sabe? É muito novinha. Nossa, gente. E eles ficaram arrasados, né? O François e a Marianne, eles voltaram pra casa e nem conseguiram dormir, né? Ficaram desesperados aí com esse desaparecimento. Na manhã seguinte, as buscas começaram e se estenderam por toda a comuna de Saint-Revoix. Além da polícia, os Picard pediram ajuda dos vizinhos e aí eles conseguiram formar um grupo de 150 pessoas. A partir do amanhecer, eles conseguiram, então, vasculhar ali a área, que era bem difícil de cobrir por conta das plantações que tapavam o horizonte, das colinas e das curvas, que tornavam o espaço mais difícil de se locomover ali com cuidado. Então, estava realmente bem complexo. Os policiais levaram cães farejadores, que foram expostos aos cheiros da roupa da Pauline, e depois levados em patrulha, né, em busca de um cheiro parecido. E aí, no primeiro dia, as buscas não deram nenhum resultado, mas no dia seguinte, eles estavam lá novamente. E desde essa época, a polícia já tinha a concepção de que quanto mais demora para uma criança ser encontrada, menores as chances, né, desse encontro. Então, isso é algo até que a gente já falou no episódio sobre a Madeleine McCann, que é o número 106. E aí os dias foram passando e deu 1 semana sem notícias da Pauline. O François estava se sentindo muito culpado, a Marianne muito abatida fisicamente, ela estava muito frágil, estava muito emotiva. E é isso, gente, ninguém sabia da Pauline, é como se ela tivesse evaporado, desaparecido no ar. As semanas passaram e com isso deu 1 mês de desaparecimento da Pauline Picard. Naquela altura, nem a polícia nem os vizinhos tinham esperança a mais. Uma teoria bem aceita era que a Pauline tinha se afastado demais da fazenda e sido atacada por algum animal selvagem, talvez um javali, que era bem comum por ali. A polícia também trabalhava com a teoria dela ter sido raptada por algum grupo transeunte, como os povos ciganos, e daí provavelmente ela já estaria bem longe. Mas a real é que não se teve nenhuma notícia de um grupo assim, passando por Saint-Revoix, né, recentemente. Então, se fosse o caso, com certeza eles teriam avistado ou dado alguma informação, né, em relação a isso. Eles ficaram muito tempo sem respostas, até que no dia 6 de maio, exatamente 1 mês após o sumiço da criança, a polícia apareceu com uma informação chocante. Uma menina com a mesma idade e descrição da Pauline tinha sido avistada na cidade de Cherbourg, uma cidade portuária que fica às margens do Canal da Mancha, na Normandia. Fica ali a uns 400 quilômetros de distância, então se aquela menina fosse a Pauline, ninguém estava entendendo como ela tinha ido para lá, né? Era muito longe.
E aí diferentes fontes falam sobre formas que essa menina foi encontrada, mas a maioria concorda que foi abandonada numa casa aleatória lá dessa cidade. Era a casa de uma mulher e ela entrou em contato com a polícia para dizer: olha, deixaram uma criança aqui. A polícia de Cherbourg tirou uma foto dessa garota e mandou para a polícia de Saint-Revoix, que por sua vez mostrou para os pais da Pauline para ver se reconheciam. Quando a Marianne viu a foto, ela ficou muito emocionada e começou a chorar, porque de fato era a filha dela. Ela deu graças a Deus que a Pauline tinha sido encontrada e se perguntou como ela tinha ido para tão longe. Com essa confirmação visual, os Picard compraram uma passagem de trem para Cherbourg para poder reencontrar a filha. Eles chegaram lá no dia 9 de maio e foram direto para o hospital onde a garota estava internada. Ela não tinha nenhum problema aparente de saúde, mas como ela tinha sido abandonada e tinha passado semanas desaparecida, então eles deixaram ela lá em observação no hospital, né? Só por garantia. Quando o casal encontrou a menina, foi assim um misto de sentimentos. Porque, por um lado, eles viram a Pauline ali e falaram: nossa, nossa filha. Mas, principalmente o François, ele estava com uma sensação estranha. A menina estava completamente muda, ela já tinha sido encontrada fazia 3 dias e mesmo assim ela não tinha falado uma palavra sequer. Nem mesmo quando ela reencontrou os pais, ela falou, não fez nenhum som, nada muito verbal assim. E com 2 aninhos a criança já fala bastante, né, já tem um vocabulário ali. E a polícia não sabia o que tinha acontecido com ela, então não tinha como interrogar ela, porque ela era muito pequenininha e também porque ela não falava nada. E eles criaram a teoria, que é o mais provável, né, gente? Que ela passou por algum trauma muito forte, que ela foi abusada, que ela sofreu sequestro. E por isso ela ficou não verbal como forma de defesa, né? Isso é muito comum em criança. É uma fuga emocional ali, não queria conversar. A essa altura, todos os jornais já estavam sabendo dessa misteriosa, né, desventura da família Picard. E aí vários repórteres ficaram ali na frente do hospital para tentar atualizar o caso. Por recomendação médica, o François e a Marianne passaram uma noite no hospital com a menina para ela se reacostumar, né, com a presença do casal. No dia seguinte, o François deu uma declaração para os jornalistas dizendo que tinham finalmente encontrado a filha, mas pediu privacidade da imprensa, falou que queriam levá-la de volta para casa, né, para dar um pouco de tranquilidade para ela. Então os 3 voltaram para Saint-Revoix de trem e chegaram lá no vilarejo de origem no dia 12 de maio. Depois de um mês de angústia, o pesadelo finalmente tinha acabado. Ou ao menos, era o que eles achavam. Na mesma semana que a Pauline voltou, ela foi visitada por vizinhos e ficou ali com seus irmãos. E todo mundo que olhava pra ela falava: gente, sim, é a Pauline. Mas ela estava com um comportamento meio estranho, ela ficava distante. Parecia que ela não conhecia nenhuma daquelas pessoas, nem os próprios irmãos, né, que tem mais intimidade às vezes até que com os pais, assim, nessa época. Ela estava muito esquisita. As únicas pessoas que ela foi se apegando um pouco foram as enfermeiras que a atenderam no hospital lá da cidade inicial, lá de Cherbourg. Então essas enfermeiras foram com os Picard, passaram uns dias lá na fazenda deles, foi ajudando ali, né, na readaptação da menina. Só que a Pauline continuava não verbal e não queria falar com ninguém. Ela tinha olhos muito expressivos, eles ficavam assim esbugalhados, como se eles estivessem sempre analisando ou em alerta ali nas situações. Mas não expressava nenhum incômodo na fala, nem de outra forma. Era uma menina bem retraída, olhava com medo pra tudo. E era um pouco oposto da personalidade da Pauline, né? Que sempre tinha sido muito vivaz, muito curiosa. A polícia tentou conversar com a menininha algumas vezes pra tentar descobrir se ela foi sequestrada, né? Mas ela realmente ficava quieta o tempo todo. Logo nos primeiros dias do seu retorno, aconteceu uma coisa bem estranha. Os pais levaram a Pauline para dar uma volta pela fazenda, né, para ela ver ali a área e tal, mostrar os cavalos que ela gostava. Eles tinham uma teoria de que talvez ela tivesse perdido alguma parte da memória, né, do que aconteceu com ela, enfim. Então, talvez caminhar por um lugar, né, que ela pudesse reconhecer, ver os cavalos que ela gosta, fosse alguma oportunidade ali para ela lembrar de alguma coisa, né, para ela falar algo, enfim.
E durante todo o passeio, a menina ficou quieta, não falou nada, e eles já, né, preocupados, tudo. Até que eles chegaram numa parte da fazenda que foi o último lugar onde a Pauline tinha sido vista antes de desaparecer. Era a área onde o pai, né, o François, tinha visto ela com as irmãs mais velhas no dia do sumiço. E, gente, vocês estão sentados? Quando a menina chegou nessa área, ela começou a gritar muito. Ficou totalmente histérica, assim, assustada, gritando, não falava mais. Ela não falava palavras, né? Mas ela tava tipo, surtada, assim. Então eles levaram ela embora dali, foram pra dentro de casa, acalmaram ela, tudo. Ninguém tava entendendo, né, o que tava acontecendo. A polícia então orientou a família a continuar em estado de alerta, ficar ali de olho em qualquer coisa esquisita que acontecesse, porque a qualquer momento a Pauline podia contar, né, o que aconteceu, revelar, né, finalmente o que tinha causado o desaparecimento. E aí o tempo passou, as semanas foram passando e aos poucos ela foi ficando mais tranquila. Ela começou a ter um pouco mais daquela personalidade brincalhona, né? Saía de casa, ajudava nas atividades da fazenda, entrava nas brincadeiras dos irmãos. Ela ainda não falava nada, mas a cada dia ela se sentia mais confortável com a família Picard. O François e a Marianne começaram a relaxar, eles foram sentindo que, né, aos poucos a vida estava voltando ao normal e que a sua família poderia, né, voltar a ficar feliz de novo. Até que um dia, algo surpreendente aconteceu. Um corpo foi encontrado. Era dia 26 de maio, já fazia quase 2 meses do sumiço original da Pauline e 2 semanas depois que ela tinha voltado para casa. As fontes variam de como tudo isso aconteceu, mas a maioria indica que foi um ciclista que estava ali pela área do vilarejo que deu de cara com algo estranho dentro de uma vala. Ele se aproximou e se assustou ao ver que era um corpo. Então, os relatos de como esse corpo foi encontrado variam um pouco, né? Alguns jornais relataram que foi aproximadamente a 800 metros da fazenda Picard, e outros dizem que foi o dobro disso. A maioria dos jornais fala que foi um ciclista, outros dizem que foi um fazendeiro. Então, pode ter sido os dois, né? Pode ter sido um fazendeiro que andava de bicicleta. Então, assim, não tem como a gente saber muito bem. Fato é que o corpo foi encontrado nessa vala em condições extremamente perturbadoras. Era um corpo infantil e feminino, completamente nu e mutilado. Estava sem cabeça, sem mãos e sem pés. O cadáver estava em processo de decomposição, então já tinha morrido fazia um tempo e estava com um crânio do lado. Mas, gente, vocês estão sentados? Quando a polícia chegou no local e viu o crânio ao lado do corpo, eles presumiram que a vítima tinha sido decapitada. Só que quando eles chegaram mais perto, né, quando eles foram analisar, aquele crânio era muito grande para ser de um corpo tão pequeno. Então, quando tudo foi para análise, o legista confirmou que o crânio não pertencia ao cadáver. Era um crânio de um homem adulto, não de uma menina pequena. Eles não conseguiram identificar o homem porque era apenas um crânio, né? Só o osso mesmo. Tinha pouquíssima pele, assim, tava tudo decomposto. E pra piorar, o rosto tinha sido meio devorado por raposas. Então, assim, tava tudo desfigurado, era uma cena muito chocante. E, infelizmente, a polícia não conseguiu manter a descrição, porque assim que eles chegaram na área, vários civis, né, as pessoas ficaram curiosas, começaram a se amontoar lá. Virou aquele caos, o mini Lollapalooza. Os moradores viram a cena, inclusive o casal Picard viu o corpo lá, o negócio. E do lado do corpo tinha um vestidinho todo ensanguentado e estava dobrado, como se tivesse sido deixado ali do lado. E também tinha um par de galochas. E vocês não vão acreditar, gente. O François e a Marianne olharam e reconheceram imediatamente. Era o vestido e as galochas que a Pauline estava usando no dia em que ela desapareceu. Pelo que eles conseguiram olhar do corpo, o formato se parecia muito com o do tipo físico da Pauline. Só que assim, gente, né? Óbvio que veio aquela dúvida. Tinha alguma chance daquele cadáver ser da Pauline? Mas como que isso era possível se a Pauline estava lá na fazenda? Ela estava segura, estava tudo certo. O mais bizarro é que a área daquela vala já tinha sido explorada a exaustão um mês antes. Porque tinha sido um dos lugares onde os grupos de busca tinham buscado a Pauline. Então assim, como é que do nada apareceu um corpo lá, sabe? Depois da autópsia inicial,
o cadáver foi enviado para um médico legista mais experiente, numa outra comuna. E lá ele conseguiu estabelecer que realmente tinha rolado um assassinato. A vítima teve a cabeça esmagada, estava com múltiplos ferimentos no torso, incluindo um causado por um objeto cortante, provavelmente uma faca. Tinha um ferimento na virilha com 1 centímetro de comprimento e 2 centímetros de profundidade, que parecia um esfaqueamento. E era praticamente impossível identificar aquele corpo, né, gente? Porque, primeiro, que a gente está em 1920 e poucos, o corpo estava sem cabeça, sem pé, sem mão, então não tem digitais, não tem, né, o rostinho para você ver, não tem nada. E é outra época, né? Não tinham o necessário ali, a tecnologia para identificar. E ainda, para piorar, algumas raposas passaram por ali, enfim, né? Acabaram desfigurando o corpo e o crânio que estava ali ao lado também. Parecia uma cena saída direta de um filme de terror. O casal Picard, eles não sabiam no que acreditar. E assim, imagina o trauma, né? O desespero, o pânico. Tudo que eles estavam sentindo, assim. Eles não conseguiam entender se era filha deles ou não. Infelizmente, não tem nenhuma documentação dos pormenores tratados entre eles e a polícia. Até porque é um caso muito antigo. Então, assim, é muito complicado. O que a gente sabe é que com 2 dias da descoberta do cadáver, os jornais já noticiaram que aquele corpo era da Pauline Picard. A gente não sabe como ao certo foi feita essa identificação, mas a polícia fez um relatório dizendo que provavelmente era Pauline, sim. E aí, depois de alguns dias de investigação, a polícia fez um comunicado bem polêmico para a mídia, a de que a morte da Pauline tinha sido considerada acidental. Oi? Gente, é isso mesmo que vocês ouviram, acidental. A hipótese deles era o seguinte: no dia que a Pauline tinha sumido, ela estava com os irmãos e, teoricamente, né, ela tinha se afastado demais sem querer. E por ser pequenininha, ela não tinha conseguido voltar para casa sozinha e tinha morrido congelada. E assim, gente, tem muito furo nessa história, né? Primeiro, porque que o corpo não foi encontrado, então. Se ela estava lá esse tempo todo, né? E foi a vala que a galera foi Os olhar. grupos de busca passaram Exato. lá. Então não faz sentido, porque aí vocês que aqui acompanham Modus já sabem. Se o corpo não estava antes, estava depois, o assassino deixou depois, né? Muito Exato. provavelmente. Outro furo, por que tinha uma roupa ensanguentada toda dobradinha, com as galochinhas do ladinho, assim? O frio fez isso? Não faz sentido. E o legista tinha falado, né, que ela tinha uma perfuração que parecia um esfaqueamento. E aí outra, o corpo tava sem cabeça, gente, sem pé, sem mão, o frio destruiu só a cabeça, o pé e a mão. Aí aquele outro crânio do lado ali, que porra é essa? Que teoria de merda é essa? Enfim, né? É o famoso acredita se quiser. Mas eles meteram esse absurdo aí de morte acidental. Se foi por preguiça de conduzir investigação, se foi por algum outro motivo, não dá pra saber. Fato é que foi isso que aconteceu. E eles falaram que em relação a uma hipótese de assassinato até poderia existir. Só que eles não tinham evidências suficientes pra investigar mais. Só que aquilo, né? Você não tem evidência pra investigar, você não fala, então foi acidental. Você fala, não temos evidências suficientes pra investigar, mas temos essas possibilidades. Enfim. Só que nessa, né, gente? Os Picard estavam lá, assim, cheio de dúvidas. Primeiro, quem matou a filha deles dessa forma tão cruel? E a segunda é, tá, se a Pauline tá morta, quem é essa menina que tá na fazenda deles? O início de junho de 22 foi muito confuso lá na fazenda dos Picard. O François e a Marianne estavam super confusos, sem saber no que acreditar, no que dizer para os próprios filhos, né, os irmãos dela. A menina que eles estavam achando que era a Pauline estava lá, brincando com os irmãos, estava se sentindo mais confortável, ela ainda era não verbal, não falava. E com o tempo, eles foram se convencendo que a menina que foi encontrada morta realmente era a Pauline. A gente não tem como saber como eles se convenceram disso, né? O que a gente sabe é que o François demorou mais para aceitar, ele ficou em negação, até cair a ficha, assim. E essa história é muito
triste, muito doida, né? Porque se você olhar realmente a roupinha dela, que ela tava usando no dia, tipo, é muito provável, né, que a Pauline é a menina da vala e não a menina que tá na casa deles. Até porque a menina que tá na casa deles não tinha personalidade, não falou nada. Então, tudo muito estranho, mas ao mesmo tempo chega uma menina parecida com a sua filha, você quer acreditar que ela é sua filha também, Sim. né? Imagina a dor deles. E nesse caso dela ser diferente da personalidade, eu acho que dá muito pra jogar na conta do Sim. trauma, né? Daquilo de ter passado por uma situação bizarra. Mas aí você, ao mesmo tempo, se pergunta, né? Gente, mas como que uma família não consegue conhecer a própria filha? E esse caso, ele entra muitas vezes em teorias da conspiração, porque considera também um caso sobrenatural, ou acha que a menina é tipo uma doppelganger, sabe? Quando é tipo uma Muito pessoa igual, muito né? parecida. Eu lembro muito do caso Evandro, né? A gente teve dentro do caso Evandro, aconteceu algo muito parecido com esse caso. Se vocês não chegaram a assistir, né, o podcast do Ivan Mizanzuki, vale muito a pena ouvir. Mas, de qualquer maneira, tem um caso parecido lá, de um garoto que não é o Evandro, no caso, é um Que outro acharam, menino. né? Mas que encontraram muitos anos depois. A família tá lá com ele, feliz, e de repente faz um exame e percebe que não é o mesmo E o menino era garoto. maior, né? E o menino era maior, ele falava que exatamente. era, tipo, imagina a cabeça da criança, assim. Então é muito complexo isso também, né? O que alguns estudiosos falam desse caso é que a mente prega muitos truques, né? E capaz de que, assim, a família tá em completo desespero, tá um mês, sabe? Procurando, de repente encontra uma menina que ela é mais ou menos parecida ou, né, sei lá, lembra muito a sua filha. Era uma coisa de que, assim, não, é nossa filha, né? A gente conseguiu. Tem muito da esperança também, né? Da vontade de que as coisas fiquem bem. Mas aí, depois que o corpo foi encontrado, eles começaram a tentar olhar diferente, né? Pra Pauline. E aí pensar assim, as orelhas da Pauline eram maiores ou menores. Os olhos eram assim, sabe? Tipo, eles começaram a perceber alguns pequenos detalhes que realmente diferenciava essa menina da filha deles. Infelizmente, a gente não tem foto pra comparar, gente, porque não tem nenhum tipo de foto da Pauline na internet. Provavelmente, até assim pela época, né, era meio complexo isso. Então a gente tem fotos da menina que foi encontrada, porque a foto dela saiu nas notícias. E aí os vídeos, reportagens que existem usam a foto dessa segunda menina, né? Que é a foto que tá na capa do nosso episódio e que a gente colocou no nosso site também com todas as infos que a gente sempre põe lá no site, modusoperandipodcast.com. Mas a Pauline em si a gente não encontrou, talvez nem exista, né? Porque era 1922, gente. Aquela época você tinha que ir num lugar pra tirar foto com um Sim. fotógrafo, talvez numa feira, num evento, ainda mais numa cidadezinha pequena dessa. Uma família com 9 filhos. 9 filhos, enfim, era outra época. Em 13 de junho de 22, umas 2 semanas depois que o corpo foi encontrado, o jornal Le Petit Parisien noticiou que tinha aparecido uma mulher dizendo ser a verdadeira mãe dessa garota. A mulher teria perdido a sua filha, chamada Poupette, e ela tinha uma marca de nascença bem específica que ela poderia ser identificada. Só que, gente, quando eles olharam a garota que estava com os Picard, ela não tinha marca nenhuma. Então eles consideraram que, sei lá, era um engano dessa mãe desesperada. E aí no dia seguinte, né, no dia 14 de junho, a menina foi retirada da família pelas autoridades, já que os Picard não eram os pais dela. E foi mandada de volta para a cidade lá de Cherbourg, já que provavelmente era de lá. Ai, gente, imagina que dó. Essa menininha Ai, não tá entendendo horrível. nada. O jeito que isso é feito, né? Nossa, Devia ter ficado com a família até decidir, até né? decidir, Alguma sei coisa. lá. E nesse tempo a menininha ficou num hospital fazendo tratamento com alguns pediatras, porque ela não falava, né? Então não tinha como descobrir nada da vida dela. Foi só depois de uns 2 meses que a menina conseguiu falar uma palavra ou outra, mas também não era nada que explicasse toda a vida dela, né, gente? Era uma criança de 2 anos, então... Ela não quer falar. Gente, 2 anos, não tem como você falar de onde você veio, sabe? E Não até você existe. tem a memória, né? Mas a criancinha, ela não tem ainda articulação pra entender o que aconteceu com ela, pra ela poder explicar. Sim. E aí, quando ela começou a falar um pouco, vocês estão sentados? O idioma que ela falava era bretão. O idioma falado lá na região dos Picard, que não é comum em outras áreas. E aí, várias teorias, né? Tem gente dizendo que isso provava que ela era a Pauline.
Outros dizendo que não, é porque ela passou muito tempo lá com a família, com os irmãos, ela aprendeu muita coisa nesses dias, né? Qualquer criança aprende muito rápido. Fato é que os Picard não se interessaram nessas teorias. Eles não queriam mais se responsabilizar por aquela garota. Eles aceitaram que a filha deles estava morta e eles queriam se recolher em paz, sabe? No seu luto, eles não queriam mais a mídia. Porque realmente tinha até vizinho, né, dizendo que eles tinham sequestrado a menina de propósito, porque eles não queriam ficar sem uma filha. Então foi uma época muito difícil lá pra eles. Enquanto isso, os jornais noticiavam muito sobre a jornada da menina, inclusive quando ela voltou lá, né, pra Cherbourg. E aí não demorou para que aparecessem famílias interessadas em adotá-la. E aí, no fim, a Corte Civil decidiu não liberá-la para adoção. Ao invés disso, ainda em 22, a menina passou a receber os cuidados das freiras franciscanas num convento lá na cidade mesmo. O que cá entre nós não faz o menor sentido, né? Por que ela não poderia ser adotada por uma família comum, né? Também. É muito triste. Aí eles deram o nome para ela de Marie-Louise Pauline e ela ficou morando com as freiras. Se antes ela não tinha ninguém no mundo e ficava sendo mandada de um lugar para o outro, né? Pelo menos no convento teve toda uma comunidade, as freiras cuidaram muito dela. Mas, infelizmente, gente, a Marie-Louise, logo no ano seguinte, no fim de 23, faleceu. Ela morreu vítima de uma epidemia de sarampo que teve ali na comunidade nessa época. A morte dela foi dada nas notícias do Ano Novo de 1924. Estima-se que ela tinha por volta de uns 4 anos. E com ela também morreram os segredos sobre a sua identidade. Mas esse não é o único segredo não revelado. Até hoje não se sabe quem foi o assassino da Pauline, ou quem era aquele outro homem que, né, foi morto também, o crânio que estava junto ao corpo. Mesmo mais de um século após o caso, isso continuou sendo um grande mistério, porque a família também não fez nada. Mas existem algumas teorias que foram sugeridas por vizinhos ou veículos jornalísticos lá daquela época, e a gente vai falar um pouco sobre elas. O primeiro suspeito foi um homem chamado Yves Martin. Ele era um fazendeiro local de 49 anos que morava ali nos arredores da fazenda Picard. Em maio de 22, quando o casal tinha acabado de recuperar a Pauline, né, a menina misteriosa, esse fazendeiro foi lá para visitá-los. Ele chegou super perto, ficou perguntando: então sua filha voltou, se era ela mesma. Aí os pais falaram que sim, né, que eles estavam felizes e tal. E o Martin tinha perguntado se eles realmente acreditavam que aquela menina era a Pauline. Só que assim, isso muito antes, né, das teorias e de tudo. Quando o casal falou que sim, ele ficou meio estranho. Esse cara começou a falar nada com nada, pediu para Deus perdoá-lo e disse que era o culpado. Ele fugiu, ele saiu correndo enquanto ele gritava repetidamente: Deus, eu sou o culpado. No dia seguinte, o Martin foi internado num hospital psiquiátrico numa outra cidade. O que foi dito na época era que ele tinha sofrido um ferimento grave na cabeça e desde então ele estava com um problema neurológico. Então ele estava com… tipo assim, ele falava nada com nada, que não dava assim pra confiar no que ele dizia. Mas ficou aí essa pulga atrás da orelha, né? Tem gente que acredita que sim, ele poderia ter matado a Pauline, que ele viu a garota nova, se arrependeu, deixou o corpo na área, né, pra, sei lá, ser encontrado, e que por fim ele teria sido internado no dia seguinte. E a polícia nem foi falar com esse cara? Não, né? bizarro. Puta merda. E assim, por mais que tenha alguma questão, assim, mental envolvida, gente, é uma coisa muito grave que ele falou. Sim. E a gente sabe, principalmente hoje, né, depois de tantos casos do modus operandi, que é muito comum, às vezes, o assassino, a pessoa que cometeu o crime, ficar ali fazendo perguntas, Voltar tá lá. próximo, voltar na cena, né? Então, assim… Ainda mais se você matou alguém e depois a pessoa aparece viva, não é bizarro? exatamente. O cara deve ter ficado, peraí, o que aconteceu? o cara pode ter enlouquecido por conta disso, de repente, Sim, sabe? já tava, né, com alguma Já tava questão. com alguma questão. Então, realmente, é muito suspeito. Agora, o que é mais suspeito é a polícia nem falar com o cara, né? Tipo, interrogar, ver o que ele diria. O que, inclusive, a gente tem muitos casos aqui que o mais fácil, entre aspas, pra polícia seria interrogar esse cara e enfiar no cu Exato. dele. Né? Exato, decidir que é ele, pronto. Que é ele, né? pronto.
Mas tinha um outro suspeito também com evidências fortes, que era um cara chamado Christophe Kerramon, que era um senhor já com mais de 60 anos, e a maior parte do tempo ele trabalhava como vendedor ambulante e vendia principalmente guarda-chuvas. Ele era agricultor também e ocasionalmente fazia uns trabalhos na fazenda dos Picard, tipo uns freelas assim. O Christophe tinha já um histórico na polícia, ele tinha passado 5 anos preso por estupro e, ao que tudo indica, a família Picard não sabia disso, né, quando chamou ele para trabalhar eventualmente lá. No dia exato que a Pauline tinha sumido, dia 6 de abril, o Christophe estava trabalhando na fazenda durante a manhã e tinha ido embora por volta de 1 da tarde, algumas horas antes da Pauline sumir. E, de acordo com François, antes de ir embora, o Christophe estava bem de olho nas crianças brincando. Uns dias depois do sumiço, o Christophe tinha sido preso porque ele foi pego pela polícia vendendo umas coisas lá, sem ter documentos obrigatórios. Aí ele passou um mês preso e ele foi liberado no dia 10 de maio, bem na semana que a garota foi morar com os Picard. E na época que o corpo foi encontrado, François tinha contado para a polícia que o Christophe tinha ido na fazenda no dia do crime. Mas depois de interrogá-lo, a polícia constatou que não tinha nada de suspeito nele. Além desses 2 suspeitos, também tem um relato de uma vizinha que ela tinha visto 2 homens nas redondezas bem no dia que a Pauline desapareceu. De acordo com ela, esses homens pareciam estrangeiros e estavam vagando ali perto da fazenda da família sem nenhum motivo aparente. Isso ajudou a criar uma hipótese de que muita gente tem que o corpo encontrado não foi o da Pauline, que na verdade a Pauline teria sido sequestrada e traficada e que talvez o responsável ou responsáveis tenham deixado outro corpo lá com a roupa dela para despistar. Por isso que cortaram a cabeça, enfim, para acharem que era ela e meio que encerrar esse assunto. Nenhuma dessas teorias cresceu, virou algo a mais. Realmente, essa história acabou ali. Disseram que a Pauline tinha morrido de acidente, de frio. Essa outra menina, né, seguiu sua vida com as freiras e foi isso. Essas teorias eram só assuntos que rondavam os moradores ali de Saint-Rivoal e que até hoje rendem comentários nos fóruns da internet. Depois do fim das investigações e da garota misteriosa voltar para Cherbourg, os Picard se afastaram completamente da mídia. Eles continuaram vivendo lá na fazenda, né, criando seus 8 filhos, e longe dos holofotes. Ao que tudo indica, os filhos assumiram a fazenda após a morte dos pais, que a gente não sabe dizer quando ocorreu. Já faz 104 anos que a Pauline Picard desapareceu e o caso continua sendo um dos mais misteriosos da França. Até hoje a gente não tem as respostas básicas. Quem matou a Pauline? Se aquele corpo era realmente dela? De quem era o crânio encontrado ao lado dela? Quem era aquela menina misteriosa? E tantas outras dúvidas. O áudio no início desse episódio é da Natália Santos Arancibia. Obrigada por apoiar a gente.